Boa tarde, alunos do curso técnico em agronegócio EAD. Estamos aí para a nossa última aula, aula de revisão de todo o conteúdo dado aqui durante esse semestre, tá? Então a gente a aula de hoje vai ser vou mais indicar para vocês alguns textos que eu gostaria que vocês lessem antes realmente de fazer a prova e até mesmo para vocês ficarem com alguns desses conceitos para o semestre seguinte, tá? Então só relembrando, na aula 1, lá no dia 27, a gente viu a importância da cadeia produtiva brasileira de hortaliças. Tem um texto postado para vocês lá também de alguns pesquisadores lá da Exalc, tá? Da Embrapa e da Associação Brasileira de Horticultura. Na aula seguinte, então na aula 2, eu postei um vídeo para vocês lá com uma parte de produção de hortaliças em ambientes fechados, né? Mais precisamente em estufas, tá? Para vocês poderem visualizar como é que é o processo de produção, principalmente ali a gente tem de alface, né? Na aula seguinte, na aula do dia 11, a gente verificou a parte de alguns custos, né? Alguns custos fixos, alguns custos variáveis e a rentabilidade, né, da produção de hortaliças. Vocês puderam visualizar, vocês têm dois textos, né? Um sobre custos e outro e rentabilidade, e outro sobre custos mais especificamente de hortaliças, tomate, cenoura e alface, tá? Na aula 4, então, essa aqui eu gostaria de frisar para vocês. Por quê? Porque nessa aula 4 a gente tem a nossa primeira atividade avaliativa, tá? Então, a gente viu a parte de boas práticas de pós-colheitas e frutas hortaliças. Nessa aula, eu gostaria que vocês relessem o texto, as atividades, essa primeira atividade que era avaliativa, então com peso 1, que vocês, quem não fez, a gente vai reabrir novamente para que aqueles alunos que não fizeram possam fazer novamente, e ela também é de grande importância pensando na nossa prova final do curso, do semestre, tá? Na aula 5 vocês tiveram um vídeo sobre o mundo dos orgânicos, até uma reportagem do Globo Repórter. Aula 6 nós vimos lá então a situação e perspectiva da fruticultura de clima temperado no Brasil, tá? Então tem o texto para vocês lerem, e aqui novamente a gente tem a segunda atividade avaliativa. Baixem o texto, leiam esse texto e façam a atividade, ou vocês vão precisar dessas atividades, desses textos para fazerem a prova lá no final desse módulo. Aula 7, então, vocês puderam ver a parte de fruticultura geral, os principais problemas da fruticultura geral no Brasil. Foi postado lá um livro para você de fruticultura, mas não que vocês precisem ler todo o livro, né, gente? Até eu coloquei ali, ó, para vocês lerem lá a página 16, que traz alguns dos principais problemas da fruticultura no Brasil. Também tem um outro texto, leitura 2, a diversidade produtiva e as possibilidades de desenvolvimento, né? Um estudo da fruticultura na região aqui da campanha do nosso Rio Grande do Sul, tá? Aula 8, aqui novamente, ó, gente, nessa aqui nós temos, além de um vídeo sobre a produção de citros, nós temos também um texto, tá? Esse texto, da mesma forma, vocês devem ler, tá? E tem essas atividades avaliativas também para vocês, para que quem não fez possa fazer e vocês irão utilizar também para a prova final. Aula 9, então, foi feita a cadeia produtiva da silvicultura, tá? Tem um texto para vocês lerem sobre isso aí. Lamento, porque eu acho impressionante, vocês tiveram 12 aulas, nós estamos tendo a 12ª aula hoje, e até o momento eu não recebi nenhum questionamento por parte de vocês perante algumas dúvidas, alguns questionamentos que vocês têm de todos esses textos, tá, gente? Isso é um pouco preocupante. Na aula 10, vocês têm lá, então, novamente a quarta atividade avaliativa. Então a nota de vocês foi dividida em 4 trabalhos, cada trabalho com peso 1, tá? E essa é a atividade quarta, que vocês também podem ler o trabalho da aula anterior. Vocês têm lá a silvicultura e as questões relacionadas à silvicultura na aula 10. E da mesma forma, um vídeo aí para vocês terem uma ideia de como é o processo de restauração das florestas de uma forma geral. Na aula 11, agora dessa semana aí que nós tivemos, então, vocês têm a implantação de viveiros e a produção. Um pesquisador da Embrapa deu uma entrevista, e vocês têm lá, então, um texto também, além de assistir o vídeo, leiam o texto sobre a implantação e manejo de florestas, tá? Então, o calendário das nossas atividades são 12 aulas. Hoje a gente finaliza a nossa aula, a 12ª aula, tá? Com a revisão, tá? Não tem como a gente
detalhar cada um desses aspectos, mas é importante que vocês releiam esses textos, que vocês façam essas atividades avaliativas, tá? A nossa primeira prova, a prova de primeira chamada, tá? Então, vai ser dia 20 de dezembro, tá? Então, para aqueles que não fizerem a prova de primeira chamada, ainda vão ter a possibilidade de fazer a segunda chamada, no dia 3 de janeiro. Janeiro, gente. Infelizmente, no início do ano lá, a gente não tem como prorrogar esse prazo, tá? E para aqueles alunos que não conseguirem obter a nota, então, o 7, durante todo o módulo dessa disciplina, vai, então, para exame que ocorrerá no dia 10 de janeiro, tá? Então, 4 trabalhos, cada trabalho com peso 1 ponto, cada um fechando 4 pontos, e os 60% da nota, então, tá nessa prova de primeira chamada, tá? Eu espero que todos vocês consigam realizar todos esses textos, ler, realizar as atividades. Como eu falei para vocês, a gente vai reabrir todas as atividades, as 4 atividades, para aqueles alunos que ainda não conseguiram finalizar, que não conseguiram fazer, que façam ainda a tempo, tá? Antes da prova final. E como eu falei para vocês, leiam pelo menos aqueles 4 textos onde tem as atividades avaliativas. A prova, tanto de primeira chamada, segunda chamada ou exame, terá entre 15 a 20 questões que serão retiradas desses textos que foram disponibilizados para vocês durante esse módulo da disciplina de cadeias produtivas agrícolas 2, tá? Então, brevemente, é o que eu quero que vocês estudem, que vocês tenham bem claro isso na mente de vocês, e as dúvidas vocês podem, então, remeter a mim ou a nossa tutora Tati aqui, tá? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e a gente fica à disposição. Tenham um bom final de módulo e nos encontramos no módulo 4. Até mais!